Maravilha, senhoras e senhores. No dia de hoje, a nossa sessão Olho no Olho vai tratar sobre um dos aspectos do método MVT, que é considerado por muitos como uma quebra de paradigma, uma revolução, uma reengenharia, uma mudança pela qual as pessoas estudam, né? Desde a escola primária, desde o do modelo da tia Teteca, você está acostumado a pegar questões e ou você faz no exercício de fixação depois da leitura, né? Tem questões e aquelas questões falam sobre o assunto da página anterior, você só tem que fazer essa relação, né? Ou então você tem aquela prova bimestral em que você tem que dar uma estudada naquela semana de véspera da prova bimestral para poder tirar nota pelo menos 7 para passar de ano, 6 para passar de ano. E se você tira mais de 8, você fica com um boletim bonito, você vai para casa, recebe elogios, pelo menos a maioria. E se você vai mal, seu pai vai botar, sua mãe vai botar você de castigo, você não vai descer para brincar no play, na rua, né? Então, esse modelo faz com que as pessoas achem que questões são, deixa eu pegar uma questão. Eu fico brincando que é concurseiro, ele tem um fetiche, né? Uma tara. Ele vê uma questão, ele já quer marcar uma alternativa, né? Para ele poder ver se acertou ou errou. Porque aí ele fica feliz, né? Ele fica feliz se ele acertou, ou errou e ele fica triste. E aí você tem sites de questões hoje pagos, gratuitos, tem de todo tipo. E o pessoal acha que se chegar no site de questão e faz questão, e eu vou falar como é importante fazer questão, mas não assim aleatoriamente, randomicamente, faz questão, tô acertando 30%, 60%, tô acertando 80%. E você fica vendo o comentário das questões porque você está aprendendo só o que está lá. Esse é o modelo que você vai ver as pessoas, né, utilizando, que é desde a escola até a faculdade, né? E com certeza você vai ver pessoas que não têm assim todo um pensamento sistêmico voltado, ou seja, sistêmico é de todos os lados, falando até na internet, faça questões, o concurso é questões, treine questões, veja comentário de questões, isso daí é fundamental, ok? A gente saber essa diferença. Então eu falei sobre o modelo do que não é para você fazer e agora você vai entender como que você utiliza questões adequadamente para você poder ter todo um processo, né? O que é um método? É uma sequência ordenada, racional, lógica, é um encadeamento, é uma evolução. E aonde que isso aí Miquel, 2 vezes já que você ligou isso aí, já vou falar para você ficar com o dedo no nariz, parar de ficar apertando as coisas aí, Miquel. Então, o que acontece? Quando você tem um processo, quando você tem um método, sabe quando chega com criança na loja? Fica com a mão no bolso. Fica com a mão no bolso, porque senão criança na loja vai meter, derrubar as coisas aí. Então eu vou falar para todo mundo, enfia o dedo no nariz. Fica com o dedo no nariz aí para não ficar apertando o botão errado. Então, o método, ele está ligado a você ter essa racionalidade sequencial lógica, né? O OIM, organização e método, para você poder ter um bom aproveitamento desse processo de aprendizado. É nisso que nós estamos falando, tá? E aí você lembra que, né, eu tenho hoje aqui, nós temos calouros e temos veteranos, né? Temos calouros e temos veteranos aqui. Esse é um assunto que, para os veteranos que já ouviram falar muitas vezes sobre isso, eles estão aqui reforçando, né? Tem calouros que nunca ouviram falar sobre isso e temos até convidados também, né? Então, nós aqui trabalhamos em cima de um método que eu desenvolvi nos últimos 27 anos, chamado de MVT, que é uma sequência lógica racional em que você separa o processo em 3 pilares: mapa, veículo e traqueamento. E hoje nós vamos falar como as questões, elas são ferramentas, questões são ferramentas. Questões não são técnicas de estudo, questão não são estudo em si, elas são ferramentas para você poder aprender. E como que essa ferramenta chamada questão, ela vai estar tanto no pilar do mapa, como pilar do veículo, como pilar do traqueamento. O mapa, que é o planejamento. Como que as questões vão fazer parte do seu planejamento? Como que as questões serão elementos que você vai utilizar para tomada de decisão no seu planejamento?
Como que as questões fazem parte do veículo que faz você aprender? Como que as questões desempenham essa função de ensinar a você? E como que as questões fazem parte do traqueamento, da análise, do redirecionamento, ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Como que as questões estão no Plan, estão no Do, estão no Check e estão no Act? Como que tudo isso se integra? Você precisa ter essa visão correta do que é, né, o uso das questões em cada uma das fases do método MVT para você poder ter, né, a aplicação correta e não ficar aquela criancinha tarada que pega para fazer questão simplesmente para dizer eu acertei, eu errei, eu fiquei feliz, eu fiquei triste, nossa, eu preciso melhorar, né? Então isso é fundamental para você entender. As pessoas acham que, por exemplo, questões devem ser usadas em qualquer momento e não é assim. Existe, né, uma indicação de acordo não com a sua experiência ou com sua vontade ou seu tempo livre, mas com o seu desempenho. No método MVT, tudo é parametrizado em verde, amarelo e vermelho. Na sua vida, verde, amarelo e vermelho. Para quem já estava brincando aqui, perguntando como é que foi a minha corrida ontem, foi o meu melhor simulado de corrida, de atividade. Alguém chamou de atividade, mas foi o meu melhor até hoje. Mas parâmetro vermelho ainda. Eu tenho consciência. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, mas eu estou no parâmetro vermelho ainda, né? Então eu tenho que ter essa visão. E não é, Carlos André, você já está fazendo pique de 1 quilômetro? Não, meu filho. Quem está aqui, quem está no parâmetro vermelho, não faz pique de 1 quilômetro, não, né? Eu estou mais na caminhada, entendeu? Eu estou mais na caminhada, no Mobral aqui. Eu estou na caminhada, aí dou um trotinho de 100 metros. Talvez, eu até gravei um vídeo. Quem quer que eu mande o vídeo lá no grupo dos mentorados, fala para mim, manda, né? Eu, sinceramente, devo dizer a vocês que eu não tô afim de mandar, não, né? Quando eu olho assim, gente, esse sou eu, né? Eu tô muito no Mobral mesmo. Então, questões, veja, né? Ela não é muito indicada para quando você está num parâmetro vermelho. Para que você vai fazer questões se você não tem nenhuma base para acertar 50%, né? Relembrando que tem concursos que a nota mínima é 50, como é o caso da Receita Federal, tem concursos como o TJ Paraná, que o desempenho mínimo é 70%, né? Então você vai ver que existe um momento correto em que você vai investir em resolver questões, né? As pessoas ficam muito preocupadas porque existem muitas formas, muitos veículos, existem muitas ferramentas para você usar, né? E aí você fala assim, não, eu quero fazer tudo, professor. Eu cheguei agora e eu quero ver vídeo, eu quero ver PDF, quero fazer questão, quero fazer resumo, quero fazer marca-texto, revisão, mapa mental, flechar. Eu quero o mundo todo, eu quero comprar tudo, eu tenho tudo. Calma, não é o momento para você. Existe um momento mais indicado para você fazer a caminhada. Aí, conforme você vai evoluindo, você para de caminhar. O momento do trotezinho, isso vai diminuindo. E existe um momento de você treinar 5 quilômetros mesmo. E aí não é no início, você está muito mobral para isso. Lá na frente, você vai estar priorizando esse tipo de coisa, tá? Então é fundamental você ter essa visão e não ter essa ansiedade, essa angústia, né? Porque você, obviamente, vai precisar fazer questões, treinar questões o tempo inteiro, mas não assim aleatoriamente. Porque até a forma como você lida com as questões é fundamental, tá? Então, o que que eu ensino para vocês? Quando você vai, por exemplo, é, começar a planejar, vamos agora fazer um parágrafo para a gente começar a falar em planejamento, né? O mapa. Eu tenho que começar a estudar. Como é que funciona o mapa no método MVT? Ele funciona com você pegando o cronograma semanal cíclico, que eu faço para vocês, né? Eu faço o cronograma semanal cíclico e aí eu pego e digo, olha, essa semana você vai estudar esses assuntos dessa disciplina, ok? Todo mundo sabe disso daí, né? É assim que começa o mapa, com a parte do qual disciplina e qual assunto na micrometa dessa semana. Ok. Então agora eu já sei que disciplina e que assunto. Aí eu pego e digo para vocês que tem que fazer a planilha de distribuição de horas. Para você poder dizer, eu tenho 20 horas, 30 horas, 40 horas,
quantas horas eu vou colocar para cada disciplina. E é aí que vem a ideia de onde entra as questões. Porque olha só, quando eu vou fazer essa distribuição, eu vou botar 4 horas de português, 2 de matemática, 5 de administrativo, 1 de constitucional, eu tenho que considerar o peso do assunto na prova. Ah, cai muito disso aqui. Ok, isso é um parâmetro. Você vai ver na internet pessoas falando, ah, não, aqui as questões que mais caem, então estuda mais isso que cai mais, né? E isso é apenas um parâmetro, porque se você, por exemplo, tem um assunto que cai mais, mas você já está no parâmetro verde, né? Ou seja, você já está acertando mais de 80%, por que você vai botar um monte de horas ali se você já está bem? Eu tenho que considerar isso também. Eu tenho que considerar qual é o veículo que eu vou usar, porque veículo demora, vídeo demora mais, questões é mais rápido. Qual é o volume do assunto a estudar? Então, existem vários elementos quando eu vou considerar as questões. E como é que eu faço para saber como é que eu faço para saber se eu realmente estou, né? Se eu realmente estou no parâmetro verde, amarelo e vermelho? E aí as questões entram como mapa. Eu preciso começar a estudar. Eu já sei quais são as disciplinas e eu preciso distribuir as minhas prioridades. Não é aleatório. No domingo, todos vocês postam lá para eu ver qual é o seu planejamento. 2 horas disso, 6 horas daquilo, 1 hora disso, 10 horas daquilo. Mas como? Baseado em quê? Todos aqueles parâmetros. E aí, as questões entram como um elemento desse processo decisório. Por quê? Porque quando pega um determinado assunto, você pensa assim: eu sou verde, amarelo ou sou vermelho? Né? Qual é o parâmetro que eu tenho para essa disciplina, esse assunto? Não é um aluno verde, não é uma disciplina verde, é um assunto. Então, no assunto atos administrativos, eu sou verde. No assunto licitação, eu sou vermelho. E como é que você sabe isso? É pelo desempenho que você tem nas questões. Quanto que você acerta? Então, quando você faz as passadas no método MVT, você pega e tem essa visão. O simulado, nós vamos falar sobre isso, ele serve para dizer a você objetivamente que você é parâmetro verde, amarelo e vermelho. Obviamente, se você é calouro, está na primeira passada, né? Se você ainda não fez nenhum desses, então o que acontece? Isso passa a ser uma estimativa da sua cabeça. Eu estou na primeira passada do edital na mentoria. Eu nunca fiz os simulados como foram feitos aqui. Então, será que eu sou verde, amarelo e vermelho? Aí você tem uma informação de baixa qualidade, que é a sua impressão. Interpretação de texto. Não, eu acho que eu sou verde, né? Crase eu sou amarelo. Sintaxe, não, sintaxe eu sou vermelho. Só pelo que você lembra. Ou então é uma matéria que você nunca viu. Não, eu nunca vi, então eu vou botar que eu sou vermelho. Mas conforme você faz as passadas no método MVT, o que acontece é que você tem dados de maior relevância. Por quê? Você tem lá a planilha do simulado, né? Você tem lá a planilha do simulado em que você postou, né? Cadê? Você postou lá no domingo, no grupo, você postou o seu desempenho. Ó, eu sou verde em português no assunto do ciclo 1, eu sou amarelo em financeira, vermelho em raciocínio lógico. Então, aí eu tenho, né? Quando eu for passar por esse assunto novamente, eu tenho essa visão mais correta, mais precisa. Então, as questões, elas servem não para você ficar feliz porque está acertando. Ê, mãe, olha só, mãe, eu acertei um monte. Dá um doce, mãe. Ai, mãe, eu vou ficar de castigo, eu errei muito. Vocês têm que largar de mão essa criancinha da tia Teteca que tem dentro de vocês, né? As questões servem para produzir índices de controle, IC. Elas servem para produzir dados para tomada de decisão. Então, eu fui vermelho. Em vez de ficar desistindo, eu nunca vou passar no concurso, eu só fico no vermelho. Ai, meu Deus, eu sou burra demais. Estúpido, estúpido. Meu querido, vermelho significa que você precisa dar mais prioridade, mais horas na distribuição que você vai fazer. É disso que nós estamos falando, tá? Então, o que você vai conseguir com a parametrização das questões é começar a fazer um mapa para você fazer uma distribuição de horas. Ok, então eu estou entendendo questões como. Hoje está danado, né? O frio aqui, eu estou entupido.
as questões como um elemento de informação para tomada de decisão, para você começar a fazer o seu planejamento, você começar a fazer o seu mapa. É disso que a gente está falando, né? Mas acontece que você precisa entender o seguinte: eu peguei as questões para poder ler, para entender do que se trata. Agora nós estamos falando de um outro momento. Porque você não quer estudar ponto parágrafo, outro capítulo do meu e-book. Aliás, vocês viram o e-book que eu mandei ontem? Alguém chegou a ver os 2 e-books que eu mandei ontem sobre procrastinação e memorização? Vocês gostaram desse e-book? Escreve aqui para mim, né? Escreve aqui para mim. Decongex não, mas uma lavagem nasal vai lá. Ó, a Késia disse que viu. A galera que já viu o e-book que eu mandei ontem, né? É, depois todo mundo já viu, tá nos grupos de mentoria, né? Então, quando você pega, eu vou fazer um outro e-book sobre isso, das questões. Então, quando você pega as questões para você poder entender como isso é cobrado, você vai entender o seguinte: eu não quero saber direito administrativo. 2, eu quero acertar questões de direito administrativo para o concurso que eu vou fazer. Então, eu já falei várias vezes para vocês que é um erro muito grande você achar que eu tenho que fazer questões da banca Fundação Carlos Chagas. Não, olha só, você não tem que fazer questões da Fundação Carlos Chagas. As pessoas falam isso na internet, é uma tremenda idiotice que elas falam. Porque elas não explicam, por exemplo, que questões da Fundação Carlos Chagas para juiz não são interessantes para quem está fazendo para técnico de nível médio. Questões da Fundação Carlos Chagas para merendeira não são para quem está fazendo concurso de auditor fiscal. Então não é só porque é a banca que a questão serve para você. Não é só porque a questão é de 2025 que a questão é melhor do que a questão de 2003. Nós já fizemos uma aula, uma sessão olho no olho, explicando, mostrando e provando isso para vocês. Nenhuma dessas celebridades que falam na internet, que façam questões recentes, é capaz de participar do desafio que eu fiz de R$ 10.000 para quem identificar 10 questões de 2025 e de 2005, 20 anos de diferença, me identifica, mesmo cargo, mesma banca, qual questão é de 2025 e 2005? Não existe essa separação. Isso é uma grande besteira. A questão não pode ser desatualizada, né, anulada, seja lá o que for, né? Mas, obviamente, as questões, né, elas não têm esse condão. Mas ela tem um condão muito importante de você entender, eu vou fazer questões de auditor fiscal, eu vou fazer questões de técnico judiciário. Como é que isso é cobrado para esse nível de cargo? Né? Direito constitucional para a Polícia Federal é uma coisa, direito constitucional para a área fiscal é outra coisa, direito constitucional para tribunal é outra coisa. Então, as questões como ferramenta, elas têm que ser selecionadas de acordo prioritariamente com o assunto que você está estudando, e às vezes é difícil fazer esse filtro, às vezes não é possível, não tem filtros no site de questões para o assunto em questão, mas principalmente para o cargo. A banca, isso é um luxo que, se for possível, você até pode se dar, né, a esse filtro, mas só como um critério para reduzir a quantidade. Não que isso vá fazer diferença para você na hora de estar utilizando a ferramenta, como nós vamos dizer. Tá, então eu tenho lá a seleção de questões, e é por isso que, né, a nossa equipe, né, de diagramadores elabora para vocês, né, o caderno de questões, 200 questões toda semana, sobre o assunto dessa semana, sempre procurando filtrar no cargo e no assunto da semana. Isso é um desafio. E, quando possível, né, colocar lá a banca, hoje mais recente. Só quando tem muito, mas raramente você tem questões sobre um único assunto e um único cargo, questões de atos administrativos de técnicos judiciários. Quantas você acha que existem? Né? Não cai tanta questão de ato administrativo em toda a prova de técnico judiciário ou de auditor fiscal. Questões de licitação sobre auditor fiscal. Pior ainda se a gente vai para questões da geografia do Rio Grande do Norte, da legislação tributária de Goiânia, do regimento interno do TJ Paraná. Né? Então, isso daí acaba restringindo. Mas aí tá, eu tenho as questões e eu utilizo elas para poder saber como esse assunto ele é cobrado. Porque eu não quero aprender o direito administrativo. Eu quero simplesmente, eu quero saber como isso é cobrado. E aí eu falo para as pessoas,
né? Eu falo para as pessoas que esse processo de entendimento, como o assunto é cobrado, né? Ele não é diferente de você pegar e querer, né? É diferente de você pegar e querer resolver as questões. Volto a dizer aí da tara dos alunos. Então vamos lá, eu tenho o caderno de questões e para o dia de hoje eu vou estudar informática, né? Eu sou técnico nível médio, cargo de nível médio, e eu vou estudar informática, ok? E aí eu vou estudar informática e eu tenho que ver como esse assunto é cobrado, né? O assunto é sobre, né, memórias, né? Ok. Então vamos lá. Se você pegar para cronometrar, a questão fala sobre incorreta disco magnético, o que que é um buffer e tal. Pronto, já entendi como é cobrado. Um pendrive é uma interface, ok, já entendi. Eu tenho que saber qual é a interface de um pendrive, né? Uh, é uma tecnologia para conectar periféricos sem abrir BIOS, SATA, ok. Tem que saber esse negócio de tecnologia, né? Tem que fazer a relação entre o que é DMI, QPI e FSB. Rapaz, eu nunca ouvi falar nessa porra. Ok, entendi. É um fundamental para a instalação de uma placa de som, aplicativo, software. Como é que instala a placa de som? Nunca ouvi falar, eu não fiz isso. A placa-mãe é um componente, né? E o que está certo? A placa-mãe é compatível, é pinagem, é slot, é chipset. Gente, tudo isso é grego, é japonês para mim. Mentira, eu sou pós-graduado em análise de sistemas na PUC. O computador pessoal tem como componentes USB, memória flash e SATA. Ok, também não sei nada disso. Essa figura, o que que é isso? É um bolo? É uma espátula? Mas tem uma figura. Rapaz do céu, e essa figura, é um conector PCI USB. Gente do céu, não tenho nem ideia do que é isso. Barramento externo, o que que é um barramento? IRDA? Nossa, parece que é só sigla. Isso aqui parece que é só sigla, essa informática. Já entendi, chega. Chega, eu já usei as questões como ferramenta de mapeamento para eu entender como isso é feito. O primeiro passo, antes de você começar a ler um material, antes de você começar a assistir uma aula, é você saber como isso será cobrado. Você não assiste a aula aleatoriamente, tentando adivinhar o que é importante, anotando da sua cabeça, tira do sovaco e vai anotando o que, que eu acho que é importante e depois vamos ver se deu certo. Vamos ver se vai dar match, né? Como é que é aqueles relacionamentos? Vamos ver se vai dar match. Se o que eu estudei aleatoriamente vai bater com o que cai nas questões. Rapaz, teve coisa que bateu, mas teve coisa aqui que eu não vi, não. Né? Isso aqui, mas eu não vi em lugar nenhum, eu não anotei, porque você não utilizou as questões como uma ferramenta anterior do planejamento. As questões que são selecionadas do caderno de questões, nós temos na mentoria, no método MVT, nós temos questões como caderno de questões, que é uma ferramenta de mapa, veículo e traqueamento, mas muito mais mapa, menos veículo e menos traqueamento, e o simulado, que é uma ferramenta de traqueamento principalmente, também de veículo e menos de mapa. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos aprofundando todo o assunto, a gente vai voltando. Tá, professor, eu peguei as questões do caderno de questões, eu li elas nessa velocidade que você me deu. Não é para eu ficar lendo e vocalizando cada frase. Ana Cecília está finalizando a sua graduação e precisa entregar o seu TCC à banca. Olha só. E exige um documento encadernado em alta resolução. Se você ficar assim, você vai levar 10 anos, né, nesse processo de mapeamento. Na verdade, a questão é só assim: ó, a impressora está conectada, o papel está na bandeja. Eu tenho que entender como funciona uma impressora. Ok, eu entendi como isso é cobrado. Tá? Eu entendi como o assunto é cobrado. Eu não estou respondendo, eu não quero saber a resposta. Você e essa tara, não, deixa eu ver se eu sei a resposta, deixa eu ver o gabarito lá no final. Se segura, se amarra na cadeira, né? Você é a criancinha da tia Teteca. Não é para isso que funciona. Maravilha, eu agora percebi o que, que eu tenho que fazer, eu usei as questões como uma ferramenta de mapeamento e agora, quando eu estou lendo o material ou assistindo, o seu cérebro inconscientemente fará a seguinte associação. Atenção para o CA transcrevendo o funcionamento do seu cérebro.
blá, 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 informática, blá, 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 não sei o que lá, o barramento GSI. Rapá, para. Tem essa parada aqui, ó. A questão tá aqui falando de barramento de SI. Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que isso era importante, mas tem questão de prova. Ó, isso aqui, marca aqui que isso aqui é bizu, isso aqui é mel, isso aqui é néctar, isso aqui é dica, né? Isso é cobrado em questão de prova. Eu acho um absurdo. Se eu tivesse lendo essa bagaça, eu nunca ia prestar atenção que o barramento é Firewire. Que porra é essa? Parece o nome de discoteca. A interface é USB. Mano, mas eu vi uma questão que tinha sobre isso. E aí você começa a ter assertividade no que você está assistindo. O professor está falando blá, 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 aí de repente algo estala na sua cabeça e você percebe que aquilo, você está com as questões abertas, né? Você não está querendo resolver, você não está escondendo questões. Eu não vou fazer as questões depois para ver se eu aprendi. Não, porra nenhuma, esquece isso da tia Teteca. Você parece uma criança amadora estudando para concurso. Eu preciso ter essa visão do mapeamento. As questões são usadas para isso, tá? Então você vai percebendo, ok, eu estou lendo de uma maneira mais assertiva, eu estou fazendo uma associação, isso aqui está na questão 31, aí na questão 31 isso aqui está no artigo 3º, na página 35, eu já estou entendendo o que é importante, qual é a palavra importante, porque ele começa falando, por que o barramento, não sei o que lá, a pergunta é, qual tipo de interface? Eu tenho que saber os tipos de interface. Estou dando esse exemplo de informática aqui, que eu peguei de uma prova aqui de TJ, de um caderno de questões de TJ Paraná. Maravilha. Eu estou tendo essa primeira visão. As questões estão sendo usadas como ferramenta de planejamento para me dizer quando eu for sentar e estudar, como que isso é cobrado. Mas acontece que tem outro paradigma que vocês precisam quebrar. Paradigma é o que você está acostumado, que você acreditava como verdade, tá? Mas acontece que o contexto, o cenário, ele é diferente. Qual é esse outro paradigma que eu quero falar para vocês? Que é o seguinte: na escolinha da Tia Teteca, a Tia Teteca, no ano anterior, nas reuniões, né, pedagógicas, planejando como que vai ser a aulinha, igual para todos os alunos, mesma quantidade de horas, qual material didático, a Tia Teteca pegou um livro, material didático, igual para todo mundo, e ela estudou aquele livro e ela prepara uma aula em cima daquele livro. Ela prepara uma aula em cima do livro que você levou para casa. É muito combinado, é muito combinadinho isso daí, né? É combinadinho para ser fácil porque é criança. E aí a tia Teteca, ela vai fazer uma prova com questões que vão versar sobre parágrafos que estão naquele único livro e sobre a aula que ela deu, em que ela estava explicando, olha, gente, isso aqui é sensado, quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral, hein? Presta atenção, isso é importante. Aí na prova, a tia Teteca, né, ela falou, ó, eu falei sobre isso, vou perguntar quem descobriu o Brasil, né? E nem foi o Cabral, foi Pedro Álvares Cabral. Tá no caderno, tá no livro didático, na bibliografia, tá na aula que a tia Teteca deu. E você fala, ok. Na verdade, você pensa assim, na escola, errar coisa dessa é a jeguice muito grande. É porque tu vagabundeou e não prestou atenção na aula, ou você não prestou atenção no material, porque um material para estudar, uma aula, e se a tia Teteca surtar e pedir uma questão fora de lá, a sua mãe, nos dias. Antigamente, a sua mãe ia te dar uma reguada na mão. Mas no dia de hoje, as mães vão na escola, invadem a escola e pedem a cabeça da tia Teteca. Despede a tia Teteca. Como é que pode uma questão versar sobre um assunto que não está na apostila? Cai o mundo, cai o mundo. Senhoras e senhores, a criancinha dentro de você tem que entender que o estudo para concurso público não é assim. Tá? O estudo para concurso público não é justo. O cara que faz parte da banca examinadora, que elabora as questões, ele não tem mãe, ele é filho de proveta, ele é a encarnação do Jânio, ele está lá só para poder fazer mal a você. Então, você vai ver que, vai ter questões que fogem do edital. A gente vai tentar anular, mas vira e mexe tem uma bagaça dessa. Tem questões que ele tira de um livro que só ele comprou, que é do amigo dele. Ninguém mais comprou aquele livro. Da onde que esse cara tirou essa bagaça? Mas, obviamente, tem questões, e é a maioria das questões, não fiquem chorando, porque ninguém é reprovado por causa das questões que estão fora de padrão, mas a maioria das questões você vai ver que você consegue encontrar ela, é a interseção desse conjunto. Essa imagem é uma visualização, tá? É só uma visualização
de o que é o conteúdo que você vê em questões, é o ciclo verde, tá? E o que é o conteúdo que você vê no material de estudo. Não importa o nome do material de estudo que você tem, se é azul, amarelo, vermelho, roxo, verde, não importa. O material didático, ele tem um determinado conteúdo, uma determinada informação. E as questões, a amostra, o espaço amostral, o caderno de questões são 200, por matéria vai ser 30, 40, 50. Então isso é um espaço amostral que a cada passada você analisa um espaço amostral, uma amostra de como isso é cobrado, tá? Quando você lê as questões, como eu ensinei aqui, você pega e visualiza, tá? Eu visualizei como que isso é cobrado. Aí você pega para estudar. O que que o seu cérebro faz inconscientemente relacionado a esse desenho? Você começa a ler lá e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Cara, isso que ele está falando nesse parágrafo, eu não vi nenhuma questão. Às vezes é uma introdução, às vezes é uma contextualização, às vezes é um assunto que não é relevante para as bancas examinadoras cobrarem. Então o seu cérebro fala assim, ó, isso aqui pode não ser relevante, porque eu tenho a associação entre como isso é cobrado e como isso está sendo apresentado. Não é que o material é ruim. Ah, professor, me dá só o que tem aqui, só o que cai nas questões. Não faz sentido, às vezes não tem estrutura, pedagogia, contexto, introdução. Então, muitas vezes, você precisa desse conteúdo, principalmente nas primeiras passadas, para você fazer uma estrutura, um alicerce. Mas você consegue visualizar. Por isso que quem está começando a estudar, quem é calouro, não tem a capacidade, é analfabeto para poder fazer resumo, fazer marcar texto, fazer anotação. Você está adivinhando, tu está tirando do sovaco isso daí. Pintou de parede, fica pintando tudo de amarelo. Isso não leva você a lugar nenhum. Fica anotando, parece uma secretária, um estenógrafo. Tá ali só transcrevendo. O professor tá falando e você tá escrevendo. O professor tá falando e você tá escrevendo. Isso é importante? Você sabe se isso é importante? É disso que se trata, né? Nós estamos falando do mapa, de você entender como isso, né, vai direcionar o seu estudo. E aí, o paraíso do estudante, do concurseiro, é achar que tudo é como na tia Teteca. Interseção. Tudo que está no material cai na prova e tudo que cai na prova está no material. Isto não é verdade. E o mapeamento, ele procede quando você tem essa visão. Eu estou entendendo que tem assunto no material e são as questões que disseram isso para mim. Isso não cai. Não fui eu que adivinhei, não é nenhum post isca digital no Instagram dizendo assuntos que mais caem. A minha equipe faz isso, eu já falei para vocês várias vezes. É a função dele já atrair as pessoas que não têm o conhecimento. Mas isso é totalmente inútil, tá? É totalmente inútil. Não é o fato que não caiu no espaço amostral das questões que isso não pode ser cobrado. Você vai dar menos prioridade, mas você não pode pegar e você quer malandro, quero estudar só o que cai, professor, me dá só o mel. Não existe isso. Deixa de ser vagabundo, malandro, para de ficar me pedindo essas coisas. Não tem essa fórmula mágica. Mas você, quando passou aqui, ó, passei rapidamente porque eu já vi que isso não está associado, mas eu passei, né? Isso que está num segunda importância no meu cérebro. Isso aqui eu vi que é cobrado, ok. Isso é relevante. Faz destaque, faz resumo, anota, bota no caderno de erro, pinta o cacete de botas aqui. Porque você já viu que isso aqui é o mel, isso aqui é o néctar. Tá na questão e tá no material, eu tenho que aprender. Mas acontece que é muito comum, você pegar uma questão e você olhar aquela questão e falar, cara, a forma como ele perguntou isso, a interpretação que ele pediu isso, ou então mesmo esse nome, né, princípio da sindicabilidade, eu nunca vi isso daí. Isso aqui não está no material que eu tenho. E não importa se o seu material é azul, vermelho, amarelo, roxo, verde, está na biblioteca da mentoria, não está na biblioteca da mentoria. Tudo isso é uma visão. Isso daí é o seu planejamento. Ai, professor, tem um monte de coisa que eu não sabia. Que bom que você não sabia. Que bom que você descobriu isso agora e não no dia do concurso. Fica feliz, professor, eu não estou acertando nada. Que maravilha! Esse é o mapa. O que você não quer é ver a realidade, porque você era iludido. Ah, eu estudei essa semana, sei tudo. Não, você não sabe nada. Olha só, o mapa vai mostrar que tem coisas que, inclusive, nem estavam no seu material.
E aí, nesse caso, as questões, elas passam a ser veículo. Porque você tem que estudar o que está na questão. Por quê? Porque não estava na fonte. Não estava na fonte. Não tem, não estava. Não é porque a fonte é ruim, né? É porque o cara, o examinador, ele é tão maquiavélico que ele fez essa pergunta de uma tal forma que você não visualizou. Ele pegou um detalhe que outros professores antes não visualizaram. Ou ele pegou de uma fonte, dependendo do concurso, concurso da área fiscal, de tribunal de contas, analista judiciário. Esses concursos vão mais a fundo e traz outras doutrinas. As fontes do direito são a doutrina, a jurisprudência, mas também a lei seca, né? Que é o cara crachá. O que é cara crachá? Era um quadro do Zorra Total que o cara falava assim: olha, minha função aqui é eu vejo a sua cara, vejo o crachá. É igual, eu deixo entrar. Não é igual. Então, cara crachá, não tem julgamento. Tá lá, né? O princípio é legalidade. A questão perguntou legalidade, ok, cara crachá. O prazo é 60, tá 30, tá errado. Cara crachá. Mas tem outras coisas que não são assim tão simples. E aí, hoje em dia, quando eu vejo aquela questão e aquilo não está no meu veículo, em vez de dizer, professor, esse veículo não é bom, não tem tudo. Não existe. Não existe nenhum veículo, criancinha. Professora, essa questão não está no material. Porra, vai correr atrás, vai procurar, meu filho, se vira nos 30. Né? Levanta esse traseiro gordo da cadeira escolar e vai estudar. É disso que se trata. Então, eu vi lá na questão, não tem no material, opa, é o momento agora de eu usar a questão não como mapa, eu já entendi que não tem, mas como veículo, eu vou aprender. Né? E aí você pega e da questão, você anota direto isso para o seu caderno. Eu acabei de aprender uma coisa com essa questão que eu não aprendi no veículo. Você acha que você só aprende do veículo, do PDF que você leu, da videoaula? Não, eu aprendi da questão. Então você chegou e jogou a questão. E você vai fazer esse processo. Às vezes, eu já falei muitas vezes para vocês na mentoria, não tem questões sobre esse determinado assunto para você poder analisar. Hoje em dia, inteligência artificial, e nós já fizemos várias aulas sobre inteligência artificial. Vocês querem mais aulas de inteligência artificial? Escreve para mim aqui. Né? Eu tenho um grupo chamado Força Tarefa, tem 100 pessoas que estão na força-tarefa de inteligência artificial, só produzindo conteúdo, aprendendo como utilizar as mais diversas formas de inteligência artificial. Né? Eu falo muito sobre isso, né? E a gente trabalha diferentes formas de inteligência artificial. Deixa eu só achar aqui onde está. Não vou achar, tá vendo? Só porque eu quero. Aqui. Opa, não é aqui. Ô, droga. Bem, depois eu acho. As mais diversas formas de inteligência artificial para você poder utilizar. É disso que se trata, né? De você poder, num determinado momento, você poder utilizar a ferramenta adequada, né? Para que droga, não vou achar agora, né? Para você poder achar a ferramenta adequada para você poder. Tá aqui, aqui. As mais diversas formas de inteligência artificial, né? Hoje em dia, lá na Força Tarefa, a gente tem trabalhado para produzir questões inéditas, para produzir e-books, para produzir vídeo, áudio, para produzir mapas mentais, flashcards. A inteligência artificial é uma realidade, né? É uma ferramenta, mas atenção, você, calouro, tanto é que nessa força-tarefa só tem veteranos, né? Calouro não tem que se preocupar com isso, volto a dizer, né? Você tem um momento correto em que você tem que investir, senão você fica louco de tanta coisa que tem, tá? Inclusive, essas aqui estão ordenadas em ordem de eficiência que a gente tem considerado, né? A eficiência de cada uma das inteligências artificiais generativas de conteúdo, não as de imagem, de som, de vídeo, também tem essas aí, né? Aí teve uma aula que a gente falou sobre o que é inteligência artificial, os tipos de inteligência artificial, mas não é o nosso assunto hoje.
Hoje nós estamos falando, né? E só para lembrar que essa parte de inteligência artificial, né? Para quem já está, eu quero estudar com inteligência artificial e tal. Meu querido, inteligência artificial é algo que você vai colocar lá na frente, quando você estiver só no parâmetro verde, né? Só quando você tiver em parâmetro verde que você vai priorizar, né, acima de 80%. Você é calouro, não tinha que se meter nisso não, esquece isso daí, tá? Isso não é relevante para você. Tá, então eu estou pensando aqui no uso de questões como mapa. Já entendi, professor. Eu uso questões não para pegar o caderno de questões e ficar resolvendo de segunda a sábado. Eu pego as questões de segunda-feira, que é direito constitucional, eu já li, eu já entendi. Isso me deu assertividade na hora de estudar, né? Eu consegui ler e assistir com muito mais assertividade para eu poder saber. E eu acabei, né? Eu acabei de ler as questões do caderno de questões, e aí quais são as ações que eu tenho que ter, né? Porque é o seguinte, opa, peraí, por que deu errado aqui? Quando eu pego o caderno de questões, eu tenho comportamentos diferentes quando nós estamos falando sobre isso, né? Então, por exemplo, eu peguei o caderno de questões nessa semana, na mentoria, e eu estou abaixo de 50%. O que eu falei para vocês? Ler as questões sem resolver, para você entender como isso é cobrado e como é cobrado. Primeira opção é você ler completamente um PDF, né? É isso que permite você avançar mais. Eu não estou falando de gosto ou uso do tempo morto, né? Mas se isso não for possível, né, a segunda opção se você não consegue entender ou se você não tem como sentar para ler, você apela para videoaula, porque gasta muito tempo e é mais disperso e tem um menor índice de retenção de conteúdo, mas ele é muito útil, tá? Durante esse processo, você faz uma associação da teoria com você que leu antes. Eu já expliquei até agora, eu só estou repetindo, né? Ai, Carlos André, você é tão repetido, isso se chama passada, meu querido, isso se chama busca do entendimento, né? Aliás, hoje, sábado, 16 horas, mentoria de administrativo e constitucional. E aí o pessoal fala: Nossa, professor, como é que você dá aula tão bem? Eu dou aula há 27 anos. Eu já li mais de 10 livros de direito administrativo. Eu já escrevi mais de não sei quantas apostilas sobre isso. Então, é a repetição que leva você até lá. Quem é que vai no. Quem é que vai na mentoria de administrativo constitucional hoje, 16 horas, que está matriculado? Escreve eu aqui para mim, para eu ver quem é que está aqui que vai lá, que vai na mentoria de administrativo constitucional, ok? Maravilha, ó, o Rodrigo vai lá hoje, o Ricardo vai lá, a galera que está na mentoria de administrativo constitucional, para quem está matriculado, tá? Rômulo, para quem está matriculado, para rir tem que fazer rir, tá? O mundo é assim, tá? Quem quer rir tem que fazer rir, já diria o Capitão Nascimento, tá? Então vamos lá. Aí o que que acontece? Depois disso, opcional, ó, e eu estou no parâmetro vermelho nesse assunto dessa disciplina nessa semana. Não é para todo mundo fazer isso, tá? Eu agora estou avançando, eu estou evoluindo, tá? Eu vou evoluindo. Então eu tenho mais, professor, eu tenho 1 hora para estudar por dia, eu tenho 5 horas para estudar por dia. Maravilha, você tem 1 hora, pegou, leu as questões, pegou, viu lá e acabou. Professor, eu tenho 30 horas para estudar por dia. Maravilha! Então, lê as questões, lê o PDF, vê a videoaula e ainda pega e resolve as questões com consulta, para você poder ver tudo direitinho onde é que está lá, né? Faz essas anotações da apostila. Maravilha, professor. Eu sou parâmetro vermelho, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho a humildade, sandálias da humildade, de entender que eu tô no Mobral, porra. Eu tô no Mobral. Eu não tô no doutorado. Eu me acho doutorado. Eu me acho salmão, mas na verdade eu sou sardinha, né? Tem um povo que come sardinha, rota salmão. Não, meu querido, você está no Mobral, você está no Beabá ainda, né? Na alfabetização, na tia Ângela, minha professora do Mobral, tá? Então, desempenho abaixo de 50% é o que você tem que fazer. Não, professor, eu sou o cara, cheguei na mentoria, já estudei, já fui aprovado, ou então eu sou veterano, já fiz várias passadas, eu tô verde nesse assunto. Eu comprovadamente eu faço questões e dá mais de 80. Eu tô a gente chama na curva ABC aqui, né, no elemento do rendimento decrescente. Eu tenho que estudar muito para subir de 80 para 81. É muito difícil isso.
Ok, mas quem está acima de 80%, e aí é o erro de você ver as crianças falando na internet, faça questões, meu querido. Questões, você está falando isso porque quando você foi aprovado ano passado num concurso, já está hoje querendo pagar de orientador, professor, mentor, seja lá o que for, você fazia muitas questões. Mas quando você começou, não era assim. Não era assim, tá? Porque quem está começando agora não tem que pegar e sair resolvendo questão. Se você está acima de 80%, tá? O que, que acontece? Você já tem uma bagagem e você não nasceu sabendo. Ninguém. Estudo reverso é a maior imbecilidade que se pode falar por aí, tá? Porque você não aprende algo do zero por questões de forma estruturada. Nenhum conhecimento, nenhum. Desafio dos 10 mil reais. Eu vou dar questões de um assunto que uma pessoa que nunca ouviu falar, física quântica. Tá aqui questões de física quântica. Aprende física quântica com aí. Você vai ver que não existe isso. Não existe isso, tá? Agora, se você já está acima de 80%, meu querido, sinal que você passou do Mobral, passou para o ensino primário, você passou no ensino médio, você já passou da graduação. Se você está acima de 80%, meu querido, tu já está no mestrado. Tu já está no mestrado, né? Então, você que evoluiu até o mestrado, então você que está acertando mais de 80%, você precisa descobrir o que está faltando. E o que está faltando? Você vai pegar e resolver as questões sem consulta. Para disciplina e assunto que você está acima de 80%, hoje é segunda-feira de estudar direito constitucional, caderno de questões do CA. Tem 40 questões de constitucional. Eu vou sentar, eu sei que eu estou 80% nesse assunto, mais de 80%, eu vou sentar e resolver sem consulta, porque eu sou o cara, eu acerto mais de 80. E eu acertei mais de 80 também. Eu peguei o caderno de questões e, ó, acertei 85%. 15% eu errei. Porra, ok. Vamos ver, porque eu já tenho uma boa base, uma estrutura, por que, que eu errei aqueles 15%? Procura no comentário. Aí você fala, estuda por comentário. Fio, isso é só para quem está acima de 80%. Quem está abaixo de 50%, ficar vendo o caderno de questão inteiro de comentário, você está botando um monte de tapa-buraco numa parede sem estrutura. Não faz sentido, tá? E aí, para você que está avançado, você não vai ler PDF e ver videoaula. Tu está acertando mais de 80%, tu já viu PDF e videoaula antes. Não adianta tu querer pular. O malandro, tem sempre um malandro que fala assim: não, eu já quero ir direto, eu quero estudar só por mapa mental e questão, porque eu sou malandro, eu quero só o que é mais rápido, porque eu sou muito ocupado, sabe? Eu sou o cara mais importante do mundo. Eu não tenho tempo, esses outros tudo são herdeiros, são tudo herdeiros. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que batalhar. Eu cuido da casa, eu lavo, eu cozinho, eu limpo, eu tenho 10 mães, 50 cachorros, 60 maridos, 80 esposas. Eu tenho que estudar só pelo mel, eu quero só o Memorex e a questão. Você é malandro. Você é malandro. Você acha que é malandro, mas o ministro do Supremo já disse: malandro, malandro, mané, mané, né? Porque quem acha que é malandro é que é o mané. Você pegou e aí sim, você nesse assunto, nessa semana a Mariazinha, ela é verde inconstitucional e ela usa esse padrão de comportamento. E a mesma Mariazinha, nessa semana, em tributário, ela é vermelho. Em contabilidade, ela é vermelho. Então, num dia ela adota esse parâmetro de ações, no outro dia esse parâmetro. E aí sim, né, é o que as pessoas falam na internet, erradamente, dão uma ideia de que você pode fazer só isso aqui. Não, né? Faz só questão, vê o comentário, estuda só por um mapa mental. Tem um bonitão lá da Lulu, que é o mais bonito de todos, mas tem uns mais feinhos, você faz até com inteligência artificial, e aí você só faz isso aí. Meu querido, só pegue para fazer isso se você estiver acima de 80%. Porque senão você está querendo realmente cortar caminho, atalho, fórmula mágica. E não existe, tá? Então, quando você visualiza isso, as questões aqui, elas estão sendo mostradas para vocês como um elemento de mapeamento, um elemento de conhecimento, tá? Então, né, eu volto a dizer, quando você tem essa visão, eu não estou preocupado, feliz ou triste, que eu pego as questões e não sei resolver, que elas são grego. Eu adoro essa metáfora que a gente passou a usar recentemente, que é o seguinte: alguém chega falando para você grego e japonês, você fala, caraca, grego, japonês, eu não entendo nada, eu nunca vou passar nesse concurso de saber grego e japonês.
Meu querido, se você começar a falar grego e japonês constantemente, se você for para uma imersão lá na Grécia ou lá no Japão, em 2 meses, 3 meses, estudando todo dia isso, né? Falando, estudando entre aspas, você vai ficar fluente em grego ou alemão ou japonês, seja lá o que for, algo que parece impossível para o ser humano normal que está aqui no Brasil falando português mal e porcamente. Mas se você faz essa imersão lá no Japão, você vai ver que isso vai ajudar muito você, tá? É fundamental entender, né, para você que tem o complexo de vira-lata, que acha que você não acerta nada, que eu nunca vou conseguir nada, é fundamental você entender o seguinte, tá? Você tem que aprender a humildade da evolução, e a gente usa a natureza, né, das faixas de judô, de lutas marciais, né? Falei para vocês que durante 8 anos de internato na Marinha, eu participei da equipe de tiro, equipe de judô, equipe de pentátulo militar. Hoje eu não consigo correr. Talvez até tenha sido... Aliás, o meu calcanhar, ele se machucou no pentátulo militar, tá? Na pista de obstáculos. Me jogar lá numa caixinha de areia desse tamanho. Só no circo que tinha um negócio desse, né? E aí numa dessa foi que eu machuquei, para quem não sabe da onde vem a lesão no meu tendão que não permite, né? É tipo ex-jogador de futebol que não anda. Mas quando você entra, você é faixa branca e você tem que ter atitude de faixa branca. E você precisa de tempo para evoluir. É o que a gente fala das passadas no edital. Quando eu passei no concurso de auditor fiscal, eu fiz 6 passadas pelo edital. Escreve aqui no chat quantas passadas você já fez pelo edital do concurso, seja lá o que for que você está fazendo. Quem tá 0, primeira passada, quem é calouro, bota 1. Quem não é meu mentorado, coloca 0. Quem já é veterano, coloca quantas passadas você já colocou aí, né? Uma passada, 0, primeira. Muita gente colocando muito calor aqui. Cadê os veteranos? Ó, alguém colocou 15 passadas, só para lembrar. Passada é percorrer o edital todo, não é um ciclo da semana, não, tá? É uma passada inteira, chegar até o final. Ana Cláudia, 4 passadas. Titus, 2 passadas. Maravilha, 2 passadas. Tá na primeira passada ainda o Max. Cleonice está na terceira passada. Maravilha, o pessoal tá colocando aqui as suas passadas. E você vai evoluindo, tá? O uso das questões, você vai fazer, e a cada passada no edital, nós utilizamos um caderno de questões diferentes. Por quê? Porque é o espaço amostral, né? Numa primeira passada, você utiliza um conjunto de questões. Na outra passada, você utiliza outro conjunto de questões. Mas você tem que se limitar a isso, porque senão o pessoal fica assim, eu vou estudar sobre questões. Aí tem uma quantidade tão grande de questões que o caboclo pega e fica lá um monte de tempo resolvendo questões infinitas. Porque a quantidade de questões que tem para você resolver, realmente elas são infinitas. E aí o que acontece? Você pegou as questões e você utilizou ela no mapa, tá? E aí você pegou, planejou, né, identificou como que deve ser o seu estudo, o que tem no material, o que não tem no material, o que é cobrado, o que não é cobrado. Isso vai direcionar para você o que você vai anotar, o que você vai responder. Aí você pega e aprende algumas coisas ali. Não tem lugar nenhum. A gente sempre fala que é a doutrina da banca. A banca simplesmente inventou esse assunto. E você aprende. Então as questões são usadas como veículo. E aí no traqueamento, quando você faz o simulado no domingo, né? Eu sempre falo para todos vocês que o simulado de domingo, ele tem 3 funções, né? 3 funções principais. Criar um senso de urgência, porque a micrometa ela começa na segunda e termina no domingo, né? E você tem que ter senso de urgência. Eu não posso procrastinar porque domingo tem simulado. Toda vez que você não faz o simulado porque você não estudou, você está reforçando, né, essa sua personalidade procrastinadora. Então você está pedindo à sua mãe para dizer na escola que você está resfriado para não fazer a prova porque você não estudou. Tem gente que fazia isso. E você precisa, eu até respondi uma pessoa essa semana que estava falando, né, que qual é a lógica de eu ir fazer um simulado que eu não estudei? Castigo, para você tomar no lombo, para você passar vergonha, para o seu inconsciente ficar incomodado, envergonhado. Ai, professor, eu não aguento isso. Então você não vai vencer na sua vida em lugar nenhum. Nenhum lugar que seja disputado, que precisa de pessoas que tenham a capacidade de superar isso, você não tem espaço. Não, professor, eu consigo entender, eu consigo bater na minha cara e dizer,
não estudou, vagabundo, não sei o que, devia ter estudado. E vai lá e posta sua planilha, vermelho, 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 não estudei, né? E você faz, você não foge, você não é covarde, né? Você vai lá porque o senso de urgência não deixa você procrastinar. Toda vez que você não faz o simulado no domingo, você está atirando no seu pé, porque você está tirando o senso de urgência do simulado. Faz o simulado no domingo, posta o cartão resposta, posta a planilha, posta lá ontem, 0 hora, porque isso vai incomodar você. E como diria o comercial do absorvente, incomodada ficava sua avó. Você utiliza o método MVT e você vai ver que você vai superar tudo isso, né? Primeiro função do simulado, as questões do simulado. Qual é a primeira função? Gerar um senso de urgência. Vai lá no domingo e faz. Eu não estudei, faz, é o seu castigo, é a sua vergonha pública. Eu vou fazer um simulado que eu não sei nada e vou postar a planilha no grupo dizendo que eu não sei nada. Ai, professor, isso é bullying, a legislação. Atenção, geração Nutella e mimimi. Vocês sabem que isso não funciona comigo. Vai reclamar com os direitos humanos em outro lado. Ah, meus direitos humanos não ser humilhado no grupo. Pode ir, você não vai a lugar nenhum assim. Vai atrás de um Bolsa Família aí para você se sustentar. O que acontece? Função número 2. Simulação de prova. Treinar 4 horas, senta lá, as questões servem para isso. Sentar 4 horas e tal. Eu vou começar pelo português, vou começar pela matemática, vou começar por informática. Tudo isso funciona para você poder entender como que funciona no dia da prova, treinamento, né? Marcar o cartão resposta, uma questão de cada vez. Mas agora a gente vai falar do traqueamento. Voltamos para o assunto de hoje. As questões do simulado, elas têm essa função exatamente de poder gerar em vocês, né, essa visão do redirecionamento. Ciclo PDCA, tá? Pleno do cheque, o simulado é o cheque, que são questões, porra. São questões que eu chamei de caderno de questões, questões que eu chamei de simulado, questões que eu disse que tem uma utilização, questões que eu disse que tem outra utilização. As questões do simulado, que muitas vezes são iguais às do caderno de questões, você muitas vezes em prova de concurso vai ver questões repetidas. As questões do simulado servem para você poder ver o seguinte: ai, professor, acertei 40 de 60. Rapaz, me dá uma raiva tão grande com o aluno que fala assim: acertei 40 de 60. O que você vai fazer com essa informação? Só ficar triste? Levar para sua mãe para ela ficar feliz que você foi bem? O que você precisa quando você faz uma prova de concurso, quando você faz um simulado, é o seguinte: português, verde, matemática, amarelo, informática, vermelho, administrativo, verde, constitucional, amarelo, outra coisa lá, vermelho. Por quê? Essa informação ela é útil. 40 de 60 não é útil, é só felicidade e tristeza. Isso é útil porque aí, maravilha, eu não fui campeão olímpico. Eu não ganhei a medalha de ouro. Hugo Calderano foi medalha de prata no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Foi o melhor desempenho de alguém não europeu asiático em toda a história, mas ele não foi campeão. O que ele vai fazer que ele foi vice? Ele não passou no concurso. O concurso era ser campeão. Ele vai desistir. Eu fui vice-campeão, vou desistir. Meu querido, vai para o próximo campeonato mundial. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A próxima Copa do Mundo. O próximo campeonato brasileiro. Né? Seu time de futebol, ele desiste? Não. Né? Ah, no simulado, no sexta-feira, né? Ontem, eu fiz lá o meu simulado, foi o meu melhor simulado, mas estou no vermelho ainda. Né? Foram 23 minutos de caminhada e 200 metros de corrida. Porra, aí alguém vai. Você não sabe nada, tá no parâmetro vermelho, tá abaixo de 40%. Desiste, você nunca vai passar nesse concurso, isso não é para você, você tá velho demais, você tá lesionado, você nunca vai passar. Tem gente que vai falar isso, gente às vezes que são conhecidos, parentes, amigos. Mas você tem que dizer, foi o meu melhor desempenho, eu estou fazendo o meu melhor. Isso pode parecer muito fraco, muito pouco, para alguém que já corre 5, 10 quilômetros, mas não passou o que eu passei, não tem a lesão que eu tenho, não tomo os remédios que eu tomo, não tem as doenças que eu tenho. Para mim foi o meu melhor simulado e eu estou muito orgulhoso e compartilho com vocês o meu orgulho. 23 minutos caminhando e, sei lá, 200 metros correndo, parecia mesmo um tatu se arrastando ali, mas estava correndo, pelo menos trotando.
E eu peguei o bizu, que é melhor correr que nem marcha atlética, botando o calcanhar na frente primeiro, porque eu não consigo apoiar a ponta do pé, porque aí o calcanho, né, o esporão do calcanho força e dói. É a minha vida, ok, eu tô crescendo, eu tô evoluindo. Para você que acha que eu não vou conseguir, tem gente aqui que acha que eu não vou conseguir correr 5 km. Eu sei que tem gente aqui que acha que professor, você nunca vai conseguir. Você está muito longe. Inclusive, o seu concurso está marcado para 15 de julho. Não vai dar tempo, professor. Você não vai conseguir. Cara, eu vou jogar o jogo até dia 15 de julho. Eu vou me inscrever. Eu vou lá. Eu vou. Podem ter certeza, eu vou me inscrever e eu vou estar lá. E se for o caso, eu vou caminhar os 5 km. Vai ser um simulado pífio, vai ser um concurso pífio. Eu vou me estatelar, mas eu vou postar para vocês que eu caminhei 5 km. Mas foi o que eu consegui. Agora, se engana você que acha que esse é o único concurso que eu vou participar. E se engana você que quando eu comecei eu teria a capacidade de caminhar 5 km. Eu vou evoluir. Para a galera que está achando que, para a galera no momento eu estou usando como empatia para vocês a história do a história da corrida de 5 km, né? Mas vocês lembram da história do número de inscritos no YouTube, né? O número de inscritos no canal do YouTube. Quando eu comecei a falar com vocês, né, sobre isso, eu estava, sei lá, com 5 mil inscritos no canal do YouTube. E eu falei para vocês que a minha meta, né, em homenagem à presidente Dilma, depois a gente dobra a meta, mas a minha meta era chegar a 100 mil seguidores. Isso parecia meio impossível, né? Fala sério, isso parecia meio impossível. Eu quero avisar vocês que eu estou com 98.920 inscritos. Pode escrever aqui para mim, parabéns, parabéns, CA, porque elogiar é o que faz o cérebro ir adiante, né? Nós vamos chegar, né, a 100 mil inscritos, algo que parecia impossível, né? Não sou tchutchuca, não sou garotão, não sou novinho, não falo sobre geleca, não sou a mocinha lá que é namorada do filho do sertanejo que deu depoimento na CPI que se separou agora. Não sou esse aí também. Não sou jogador de futebol, não sou cantora. Estou falando de estudo para concurso, né? E esse canal aqui é só da área fiscal, nem é de tribunal. E eu vou chegar lá. Mas o que eu quero dizer para isso? Senhores, né? Toda semana tem vídeo para gravar, tem coisa para fazer. E é isso que faz a gente poder evoluir, é isso que faz a gente poder crescer, fazer questões no momento certo, com a consciência, né, de qual é a função dessa questão, não usar essa questão, né, para você realmente ficar feliz ou triste. Eu resolvo questões aleatoriamente num site de questões, acertei tantas, errei tantas e vejo o comentário. Isso é simplório, isso é muito amador e você não consegue ter uma visão adequada sobre isso. Tá? Então, quando você pega o caderno de questões, usa ele dessa forma. Quando você pega o simulado, usa ele dessa forma, você consegue aí sim ter uma visão correta. Maravilha? Eu não vou poder me prolongar muito, porque 10h30 a professora Yara vai falar sobre redação, tá? A foto, é verdade. Liga a câmera a todo mundo que a gente vai tirar foto. Eu tinha esquecido da foto. Enquanto isso, já vai pensando nas perguntas. Eu tenho 10 minutos para perguntas. Enquanto isso, atenção, todo mundo arrumando o cabelo. Eu tô vendo todo mundo arrumando o cabelo aí. Arruma o cabelo. Atenção, os carecas também podem arrumar o cabelo. E direitos iguais para todo mundo, tá? Direitos iguais para todo mundo. Vamos lá. Professor, olha óculos, professor. Ó, o óculos. Vou Óculos. tirar o óculos. Vou tirar o óculos porque eu não gosto de parecer de óculos. Essa é a minha fragilidade emocional. Todos temos fragilidade emocional, né? Eu tenho alguma. Aliás, vocês sabem como eu sou durão, né? O CA é durão, mal que nem o pica-pau. Vamos lá, dou-lhe uma. Foto número 1, são 5 fotos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe Cruz. 3. Pronto, já foi. Já saí sorrindo, tá bom. Caroline tá na foto 1 que eu tô vendo aqui. Ursiana também, nossa, tá bonita a Ursiana, da Bahia. Foto número 2, atenção, todo mundo de câmera ligada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha, muita câmera ligada hoje. Ó, tem alguém ali com. Botou o papel de parede do TJ Paraná. Gostei desse, hein? Gostei desse. A Késia, bacana.
Foto número 3, metade das câmeras ligadas, está valendo, ok. Foto número 3 está valendo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ih, saiu de biquinho, não posso fazer nada, hein, Marcos Franco? Saiu de biquinho, não reclama. Eu só tirei a foto, não posso fazer nada, tá? Volta aí, pô. Não, agora já era. Se fosse a minha, eu voltava, mas a sua não. Deu, saiu de biquinho. Quero fazer nada, quero falar nada, não. Atenção, vamos lá. Ai, professor, você faz bullying com os alunos. Não quer. Ah, para, gente, para. Eu faço bullying com meus filhos, com a minha mãe eu faço bullying. Vamos lá, a última foto agora já foi. Todo mundo, a galera que tá pelado ou tirando meleca, que é a câmera desligada. Maravilha. Levanta a mão agora para as perguntas. Espera aí, onde eu tô? Espera aí, onde eu tô? Pronto! Perguntas sobre o uso de questões. Só sobre o uso de questões. Vamos lá, perguntas sobre o uso de questões. Muito esclarecedor. Valeu a pena? Foi útil? Você que é veterano, o que eu falei valeu a pena? Ajudou alguma coisa? Você que é calouro, fez sentido para você agora? Caiu a ficha? Entendeu do que eu estou falando? Né? Você percebeu que não pode ficar usando questões de forma aleatória, de forma simplória, né? Fez sentido? As sessões olho no olho fazem sentido? Né, ajudam vocês a ter um método mais eficiente de estudar. O que cai no concurso, né? Ah lá, Luciana botou o papel de parede da Receita Federal. Edmar está na ponte, Clarissa está na floresta. É acertar a questão de direito constitucional, mas como que você estuda, como que você aprende, né? A galera que está usando muito inteligência artificial, os veteranos, estou vendo o Sônia aqui, o exímio Copilot, qualquer dia o Sony vai ser o representante da Copilot no Brasil. Ele gosta dessa inteligência artificial. O pessoal usa vários lá na Força Tarefa, né? Mas o Sony gostou da Copilot e ele nem assina Copilot, né? Mas ele gosta da Copilot. Maravilha, temos aqui algumas mãos levantadas, eu tenho 10 minutos. Milene, pode falar, Milene, do Cefaz Goiás. Oi, bom dia, gente. O Maravilha. CA, tudo bom? Eu tenho dificuldade porque eu fico muito tempo, né, lendo as questões. É necessário ler tudo que está lá nas questões ou como é que é o critério, o método? Porque tem hora que eu estou lendo lá de constitucional, por exemplo, geralmente tem muita, ou de legislação de Goiás, tem muita. Aí eu fico lá mais de meia hora, ou às vezes 40, 50 minutos, só lendo as questões, quando Maravilha. é necessário, Você percebeu que eu exemplifiquei aqui na prática como é que é para ler a questão? Você viu o mais ou momento que você menos. chegou atrasado? Não, eu estava aqui, aí Você está viu a vendo hora que eu li a questão só lá? para dar uma visão geral. Você viu na hora Só que para eu dar uma peguei para visão você viu geral. na hora que eu peguei para ler as questões? Eu peguei para ler. Eu vi. Quantos Uhum. segundos eu gastei em cada questão? Ah, muito pouco. 10 Muito segundos. pouco. Eu vocalizei. O que é vocalizar? Maria, você lê que nem o aluno da tia Teteca. Você vocaliza internamente, né? Cada palavra que está lá. E não tem nada a ver com isso. Isso não é leitura dinâmica. Você quer identificar como isso é cobrado. Você quer ler para entender, para já tentar pensar. Isso é inconsciente. O seu aluninho da tia Teteca fica querendo fazer isso. E o objetivo da leitura antes do estudo é identificar como isso é cobrado. Então, você vai pegar e a sua visão vai identificar as palavras que estão lá. Não pode levar mais de 20 segundos por questão. Eu já treinei várias vezes, já fiz sessão olho no olho, já pedi inclusive para as pessoas cronometrarem. Hoje eu não cronometrei para economizar o tempo, mas eu já pedi para as Tá. pessoas cronometrarem para mim, tá? E eu marquei e eles viram. Só um minutinho. Professor Yara pedindo o link. É, é, cronometraram e viram. Nunca, pronto, já mandei o link para ela. Nunca dá 20 segundos, tá? Nunca dá Tá. 20 segundos. Uhum. Se você está lendo em mais de 20 segundos, você está fazendo errado.
você está vocalizando, você está tentando entender a alternativa, você está querendo ver qual é a resposta e não é o objetivo, tá? Não é o objetivo. O objetivo é só você entender como isso é cobrado para que você possa, né? Para que você possa, quando estiver estudando, ter a capacidade dessa associação, tá? Superar essa forma de ler para entender, tá? É fundamental para você conseguir ter essa eficiência, tá? Que você vai ter lá. Então, se você estava até hoje, né? Se você estava até hoje lendo isso daí, é porque você ainda está, né, fazendo a leitura como um aluno da Tia Teteca, tá? E isso atrapalha, obviamente, torna impossível. Então, quando a gente fala, né, sobre o uso das questões como ferramenta, né, tem que ser nesses moldes que a gente falou aqui, tá bom, Milene? E olha, uma coisa, vamos Certo. lá. Por que você nunca mandou essa mensagem para mim no privado? Porque na mentoria o negócio é mandar mensagem no privado, falar com o mentor. Por que você nunca mandou essa mensagem para mim no privado? Mandem Ah, sempre mensagem para mim. aham. Eu sou carente, eu preciso responder mensagens, tá? Então manda sempre, não fique esperando só uma sessão olho no olho para você poder colocar isso aqui, tá bom? Vamos ver lá, Obrigada, chefe. Marcelo Cláudio de Carvalho, pode falar. Bom dia. Bom, a primeira coisa, né, eu não mandei mensagem e a minha dúvida foi mais ou menos idêntica da Milene. O que está acontecendo? Eu estava gastando muito tempo nas questões, eu estava tentando resolver as 200 questões, né? E, e assim, agora que eu percebi que eu tenho que fazer para acertar, né? Eu fiz a correção de rumo a semana passada, eu percebi que eu aumentei um pouco o meu conhecimento, certo? Então, eu acredito que daqui para frente a coisa vai melhorar um pouco mais. A questão do material, ficou muito bom a divisão que a bibliotecária fez, ficou bacana demais, porque a gente vai direto no ponto. Acho que isso aí foi bem, bem legal, tá? E focado no material da semana, tá? E eu, no início, lá, eu pegava e estudava um monte de coisa, para ver que eu estava meio perdido, sabe? Então, assim, do jeito que está hoje, está bem, bem focado, o material está muito bom. Eu acho que agora dá para a gente focar mais e acertar mais. É isso. Maravilha, Marcelo. Vou puxar a sua orelha por diversos motivos. Primeiro deles, você é um pangaré que não manda mensagem para mim. Então, que fique aqui já o pedala Robinho para todo mundo. Dois, aí você pega e está fazendo coisa errada durante um monte de tempo porque você simplesmente não usa a boca para ir a Roma. Então você merece tudo o que você sofreu até o dia de hoje por estar fazendo errado algo que o CA já ensinou. Isso que eu estou falando aqui não é uma novidade. E o que eu estou falando aqui está na sessão de embarque, o que eu falei hoje aqui Sim. está em todos os lugares, tá? Três, né? Foca mais no processo e menos. Ah lá, o pessoal que gosta de ficar apertando, né? Não apertem nada, gente. Não foquem tanto em material. Eu sei que a divisão da biblioteca ficou maneira e tal, mas o objetivo não é facilitar nada para ninguém. O objetivo é vocês entenderem o método. Isso é fundamental, Marcelão, tá? Então, sessões olho no olho, assiste de novo, repete, porque não adianta estar dividido se você não pega e não usa corretamente. O que adianta ter lá a biblioteca se você não entende? Hoje nós não vamos falar sobre veículos e biblioteca, mas se você não usa adequadamente. O que interessa você ter questões se você pega para resolver 200 questões e elas não são para isso? Tem pessoas que não resolvem absolutamente nenhuma, tá? Nenhuma questão. Isso é fundamental, tá? Para vocês entenderem que o método é que vai permitir que vocês usem os veículos da forma adequada. Maravilha? Ó, essa semana eu quero uma mensagem sua para mim. Eu tô carente de mensagem de Marcelo Carvalho. Ah, bacana. Mandei ontem, tá? Mas a gente só trocou as mensagens. Mas um detalhe.
Por exemplo, estatística. Eu sinto que eu tenho que. Só na outra passada é que eu vou pegar o início. Então, na passada é que eu vou tentar recuperar o tempo perdido, correto? Maravilha, isso é verdade. E Beleza. todos os assuntos que forem individuais, mandem para mim. Na sessão Olho no Olho, a gente fala o que é geral sobre o assunto do dia, sobre questões. Fala comigo sobre estatística, porque estatística é uma das crias do capiroto, né? Contabilidade, estatística. Não foi o senhor bondoso Não é que de criou Deus, não, estatística. não é de Deus, não. Não, não foi o senhor caridoso que criou estatística, contabilidade, não foi mesmo. Concordo. Maravilha. Mas tem que Vamos lá, fazer. dona Cissa de Bacana. São Paulo. Pode falar, dona Cissa. Pois é só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade latente em exatas, né? Sou de humanas e exatas sempre foi o meu calcanhar. Agora, para a prova, exatas tem muita coisa de exatas, né? Então, eu contratei um cursinho e pretendo contratar um curso de contabilidade também. Tá bom, Para peraí, calma, calma, aproveitar calma, esse. calma, 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 calma. Oi, Deixa eu só reorientar aqui tudo. Quando a gente tá, está na fale. sessão Olho no Olho, a gente fala sobre um tema. O tema de hoje é o uso de questões. Quando eu Então, abro perguntas, é para vocês falarem sobre o método de uso de questões. Se você tem um problema em estatística, se você pega e tem um problema de exatas, se você quer contratar um cursinho, e eu estou usando só o seu caso aqui para ilustrar para todo mundo, para poder doutrinar como a gente faz a sessão olho no olho. Vocês têm que mandar mensagem para mim no privado, porque aí esse assunto que interessa só a você, eu respondo para você. Então, não, se você tem uma dificuldade em exatas, em contabilidade, contratou um cursinho, a Caroline Pagamuniti, por exemplo, assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero ouvir isso. Então, ela vai dizer, olha, a sessão olho no olho não está ajudando. A culpa é da Caroline, inclusive, tá? Que está falando isso daí, tá bom? Agora, continua que eu vou responder a sua pergunta, mas eu usei ela como referência para todo mundo saber como a gente faz perguntas na sessão olho no olho. mas Até é porque a professora já diretamente ligado ao caderno, porque eu, infelizmente, só hoje adquiri a maturidade para entender a função do caderno. Então, o que acontece? Eu não tava respondendo o caderno exatamente porque eu tenho essa dificuldade e estava esperando começarem as aulas para eu poder saber alguma coisa para poder responder o caderno, porque eu estava ainda na ideia de responder a questão, entendeu? Mas não hoje é para você responder, não é para esclareceu que responder. não é essa a ideia, né? A Isso, não é. ideia é você se basear só pelas Agora, questões. só lembrando, não é a ideia para a senhora nessa disciplina de exatas. Para a senhora em português, por exemplo, que a senhora é boa em português, vamos supor, é para poder resolver as questões. Se a senhora já é Compreendi. 80% em interpretação de texto, hoje responde questão. Amanhã, que é estatística, não responda. Leia para entender, para poder assistir. E aí, a cada pessoa, cada disciplina, cada assunto, cada semana, vai ter um comportamento diferente. Bom Maravilha. dia, Compreendi. por favor. Compreendi. Posso fazer-lhe uma pergunta? Para mim? Não, para o professor. Claro. Tá Quem é bom, você? Pro, obrigada. Peraí, Ah, calma. Temos uma mão levantada que não é quem está falando, né? Peraí. Primeiro, deixa eu atender quem está com a mão levantada. E a professora Yara já está na hora, já estamos 4 minutos atrasados. Primeiro o Eduardo, depois a voz feminina que não levantou a mão. Eduardo, pode falar? Tá me ouvindo, professor? Tá me Estou ouvindo? ouvindo bem, Eduardo. Ah, tá. Com relação às questões ao caderno, questões e tudo mais, eu estou para a segunda passada. Aí, no caso, eu faço as questões, vejo quais são as minhas, meu gargalo, né, disciplinas de gargalo que eu preciso melhorar, que tem vermelho, amarelo, e eu não fico preocupado, eu não preciso me preocupar com os comentários das questões. Na próxima passada, eu reforço e coloco mais horas para aquela disciplina para estudar, correto? Maravilha. Algumas observações, Eduardão. Primeira delas, a sua preocupação não é em qual passada você está, mas qual parâmetro você está. Pode ser que na primeira passada você já seja verde.
E aí você já resolve direto as questões. Pode ser que na segunda passada você ainda seja vermelho e você continua utilizando parâmetro vermelho, ações de parâmetro vermelho. Então a primeira coisa para corrigir da sua frase é: não é a passada, segunda passada no edital ou primeira passada que vai determinar as suas ações em relação às questões. Pode ser que aconteça de você estar na quinta passada e você ainda está vermelho, né? E vai continuar treinando como vermelho. Tem 6 meses que eu treino e eu continuo agindo como vermelho. Porque eu não evoluí, sou eu, não tem nada demais. Eu sou assim. Eu não tenho que ter vergonha porque eu não consigo evoluir no que eu estou fazendo. É a minha velocidade, tá? E aí você vai determinando o parâmetro, a ação que você vai ter. Não importa se você, por exemplo, vai fazer o Cefaz Goiás e a prova já está próxima, não é a proximidade da prova que vai determinar a sua ação, é o parâmetro, tá? Fica no plano e utiliza o parâmetro, tá? Fez sentido? Isso te ajuda? Maravilha. Uma voz feminina, a última, que não Eu, tinha levantado a mão, eu, pode falar? desculpa, eu não levantei a mão porque eu tô meio perdida, assim, nas coisas que eu não sou muito boa, nessas coisas todas, né? E, Quem é assim, você? Qual é o seu eu nome? sou, eu sou Elce, de Curitiba. Ok. É, eu, eu passei mensagem no privado, eu não sei se é o WhatsApp, passei para o senhor ali. Gostaria que o senhor me respondesse se vale a pena eu estudar, me preparar. É assim, eu tenho 62 anos, eu não tenho vergonha de falar. E eu não fui aluna assim, eu sempre tive dificuldade de concentração e eu nunca tive apoio de ninguém, de mãe, nunca tive pai, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade para estudar, para entender as coisas. E eu percebi que agora, a partir de 62 anos, parece que a minha mente está conseguindo assimilar melhor as coisas, assim, sabe? E eu queria ver se vale a pena eu me Tá, inscrever, joia. Manda tentar. mensagem para mim que eu vou Mandei, responder para a senhora, tá bom? ok? Mandei. Dentro do tempo razoável. Entenda que eu Sim, tenho sim, milhares de ok. alunos e tal. Hoje é Aham. sábado. Eu tenho que fazer almoço, lavar louça, né? Não, não Porque tem aqui em problema. casa eu Se precisar que lave a louça e fazer comida, eu gosto. maravilha. Mas eu vou lavar a Tá louça bom? hoje ainda aqui. Ok. Eu agradeço daí. Se eu, só Nada. me diga se eu devo fazer ou não. Eu não fiz inscrição ainda, mas de Tá bom. repente parece que estou acordando para a vida, né? Tá joia, tá joia. Tá bom? Quer dizer o seguinte, Obrigada. a senhora é um brotinho ainda, hein? Eu tô Ah, numa tá bom. fase da vida que eu vejo 60, não, 60 é brotinho ainda, porque eu tô com Ah, lá, né? então, Então quero deixar bem claro, menos que 40 para mim é maternal, menos de 40 é obrigada. maternal. Eu gosto da galera assim que é da minha vibe, assim, a professora Yara, Obrigada. assim, galera assim que tá mais no meu naipe aqui, né? Tá, obrigada então Filha, pelo esse apoio, pela essa força, tá bom? nada, tranquilo. Tá, Então, bom muito dia. obrigado a todos vocês. É a nossa sessão Olho no Olho, que falava sobre o uso de questões dentro dos pilares do método MVT, mapa, veículo e traqueamento, tá? Espero que isso tenha somado a vocês, para vocês veteranos, Sônia, Caroline, Verluce, né, Ricardo Tavares, toda a galera que eu estou vendo aqui na primeira página que é veterano. Para você que é calouro também, Nayara, Urciana, cadê mais calouro? Maristela. Espero que tenha sido útil para todos vocês, tá? Tem a galera aqui que foi convidada também, que não é meu mentorado. Se quiser ser, manda mensagem para mim para participar da mentoria. Então, eu vou encerrar essa gravação aqui agora.